Boa noite, sejam bem-vindos, que Deus nos abençoe mais uma vez nessa hora, que Ele tem nos abençoado muito. Isso aqui nós sabemos, a hora que é da vontade de Deus, então nós sabemos que Ele deseja, Ele deixou este momento permitindo que nós adorássemos Ele, somente Ele, em culto. A igreja está reunida em qualquer lugar que ela esteja. Ela é o corpo de Cristo, ou nas casas, na praça, ou na rua, aqui, no templo. Então sabemos que isso é da vontade de Deus. Nós pedimos a Ele que abençoe os hinos que vamos cantar, nos dê sabedoria, que nós possamos honrar com o coração, não somente com a boca. Eu estudo a palavra dele, Miqueias, capítulo 3. Não preguei nenhuma vez. A página é 796 nessa Bíblia, outra Bíblia aqui. Não está marcado que eu preguei este capítulo aí. Ele tem 12 versículos, mas ainda tem lições boas para nós. Então vamos orar também em favor da família de nossos filhos, dos nossos irmãos consanguíneos, dos nossos irmãos em Cristo, membros desta igreja que não estão presentes. Pedir-me também em favor das igrejas também que reúnem este momento, talvez nessa hora, nem todas, mas tem muitas igrejas de Cristo louvando e pregando o nome dele. Então vamos orar. Quem? Perdeu o filho. Amado Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, não somente agora, Pai, mas mais uma vez viemos te agradecer, que devemos sempre dar graças a Ti, ser gratos a Ti por tudo que tem nos proporcionado em nossas vidas, principalmente a salvação eterna, sem mérito algum, mérito do Teu Filho Jesus Cristo. E agradecemos pelo dia que nos deste, agradecemos pelo culto ontem na casa do irmão Paulo, todos aqueles que tiveram presente. Tu esteja abençoando, que possa voltar mais vezes. Pai Santos, pedimos em favor do pedido da Mansônia, tu sabe quem é essa pessoa, esse pai que perdeu o filho. Pedimos em favor dos demais também que estão pedindo o coração dos irmãos. Peço em favor dos hinos que vamos cantar agora. E depois a mensagem estuda a Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, pedimos e agradecemos. Amém. Então vamos começar cantando o hino 487. Precioso é Jesus.
358, não há perigo de quem faz isso.
ele junto na estampa de um show, mais você não aluno. Quanto eu ia pedir? Quanto eu ia pedir, depois melhor, não estou conseguindo tabela, já passou. Ontem? É. 521. Mas volta por esse dia para ver se não é dança, dirigindo. Aí foi um pouco o negócio que. 521. Dormindo no meu leito,
Amém. Eu vim com duas, eu estudei hoje para pregar. A segunda foi Miqueias, capítulo 3. A outra foi Gênesis, capítulo 6. Será que vocês querem? Gênesis vai falar da descendência, fala bastante, da Arca de Noé, mas pode deixar para outro dia, né? Já anunciei. Então vamos para Miqueias, capítulo 3. Fez suar, esquentar, viu? Cantar isso. Sim. Eu lembrei depois no final, né? Que eu estava cantando outro. O Daniel chegou, né? Né? Miqueias, capítulo 3, página 966. E disse eu: ouve, peço-vos, ó chefes de Jacó, e vós, príncipes da casa de Israel. Não é a vós que pertence saber o juízo? 2. A vós que odiais o bem e amais o mal, que arrancais a pele de cima deles e a carne de cima dos seus ossos, e que comeis a carne do meu povo e lhes arrancais a pele e lhes esmiuçais os ossos e os repartis como para a panela e como carne dentro do caldeirão. Então clamarão ao Senhor, mas não os ouvirá. Versículo 4. Antes esconderá deles a sua face naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. 5. Assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo, que mordem com seus dentes e clamam paz, mas contra aquele que nada lhe dá na boca preparam guerra. 6. Portanto, se vos fará noite sem visão, e tereis trevas sem adivinhação, e pôr-se-á o sol sobre os profetas, e o dia sobre eles se enegrecerá. 7. E os videntes se envergonharão, e os adivinhadores se confundirão. Sim, todos eles cobrirão os seus lábios, porque não haverá resposta de Deus. Por enquanto é aqui. Se Deus permitir, dá tempo, nós continuamos depois. Então, Miqueias, capítulo 3, 730 anos antes de Cristo, diz o cabeçalho da outra Bíblia que eu tenho lá. Então ele fala aqui, ó. Ele fala aqui para o chefe de Jacó. Ó chefes de Jacó. E disse eu: ouve, peço-vos, ó chefes de Jacó. Irmãos, isso que ele está dirigindo às autoridades, aos magistrados, são gente alta, aqueles que deveriam ser os guardiões que guardavam as pessoas, que guardam o país, que guardam a cidade, protege, fazendo justiça, guardiões da justiça. E também do bem-estar do povo. Mas só que não eram. Eles eram colocados para isso. Para cuidar do povo, do bem-estar do povo, fazer justiça, não injustiça. Então a pergunta é: não pertence a vós saber o que é justo? Então, para nós também, irmãos, Deus colocou nós no mundo, nós como cristãos, conhecendo o caminho que é Cristo, como é que, entendendo a Bíblia,
Porque todos estudam, mas uns entendem mais com os outros. Muitos seguem religiões. Não pertence a vós saber o que é justo? Então pertence a nós saber o que é justo, é procurar justiça. A responsabilidade era dos líderes em discernir qual o certo, qual o errado, para o bom para o povo, e qual era a justiça que devia fazer. E praticar o juízo. Se nós praticarmos juízos, irmãos, nem erra menos. É para praticar o juízo, o que é certo, andar nos caminhos certos, fazer juízo, não andar, fazer injustiça. Então aqui refere-se ao fato de que eles e todos os homens deveriam saber e praticar o que é justo. Então nós, depois que nem temos um certo tempo na vida cristã, isso pertence para nós saber bem o que é certo e o que é errado. O que é certo, o que é justo e o que não é justo. Miqueias, aqui ele expõe a ganância desses líderes religiosos também. E eles exploravam, eles praticavam a exploração, esses líderes políticos, religiosos e proféticos. Hoje tem muitos isso, aproveitando, usando a religião para explorar os pobres. O profeta aqui, ele confronta diretamente a responsabilidade dos líderes de Israel em conhecer para depois praticar a justiça. Ninguém pratica a justiça se não conhecer a justiça. E a Bíblia é rica nos ensinar a justiça, o caminho, a justiça de Deus, qual é que é. Ele fala assim, não é a vós que pertence saber os juízos? Também serve para nós cristãos essa pergunta, irmãos. Os cristãos são chamados a ser modelo de justiça. Nós não somos chamados para seguir o modelo da vida como nós éramos antes. Nós somos chamados para andar um modelo de Cristo, dos discípulos, dos apóstolos, que eles ensinam nas Escrituras. Ensinando, e se nós aprendermos, irmãos, se nós aprendermos, aí nós vamos ensinar, nós devemos ensinar os outros, os que não sabem, ensinando a verdade, né? Devemos sempre ensinar a verdade para aqueles que não sabem a verdade. Tem muitos que não sabem a verdade. Eles embolam tudo, estão na mentira, vivendo na mentira, como eu preguei ontem. A mentira é do diabo, ele é o pai da mentira. Nós cristãos devemos vigiar muito para não mentir. Às vezes nós mentimos por engano, por não saber, sem querer. Mas a mentira é quando é um propósito de mentir, de enganar. Você tem a intenção de enganar. Então isso não é para o crente que conhece. Mentir para tirar proveito, tirar lucro, não, nós não podemos fazer isso. Não devemos. Nós, não vou dizer que nós não podemos. Poder nós podem, nós somos livres. Mas nós não devemos. Então, não só saber, como também praticar a justiça de Deus. Saber uma coisa, eu já sei isso. Isso, já ouvi tanta vez. Mas pratica. Pratica a justiça de Deus.
Não é a justiça dos homens, que é expressada através de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele fala aqui, ó, ouve, ele pede para ouvir, ouve, peço-vos, ó chefe de Jacó, ó chefe das igrejas, ó pastores. O versículo nos chama a atenção para examinar nossas próprias vidas perante Deus. Nós, irmãos, crentes, cristãos, devemos examinar as nossas vidas perante Deus. Olha, o que eu estou vivendo, Deus está se agradando? Está correto a vida que eu estou levando? Que eu estou fazendo? O cristão fazer um exame de consciência bem minuciosa. Eu peço sabedoria a Deus. Se é da vontade dele, me concede mais sabedoria. Me esclarece algo que eu tenho dúvida, para não errar. Perante Deus e também perante o mundo. A ver se nós, como cristãos, não estamos praticando a injustiça com o nosso próximo. Se não ajuda, mas também não vai estorvar. Se não vai aconselhar bem, então, mas devemos praticar a justiça com o nosso próximo. Quem é o próximo? É o que vai mais próximo de nós. Os irmãos da igreja, por exemplo, o versículo 2 ele fala assim: a vós que odiais o bem. Olha, está chamando a atenção. Vós aí, vocês odeiam o bem. Depois ele fala: e amais o mal. Isso não é para os cristãos. Às vezes tem cristão que ele pode cair nessa situação, mas geralmente os cristãos, todos que eu conheço, que nós conhecemos, tem muitos que os irmãos não conhecem. Os cristãos nós estamos seguindo, os irmãos, porque quando nós, irmão Paulo, viajando, foi para lá em Sudominúcio, aqueles irmãos lá, o irmão Ari, os membros da igreja. A gente olha para eles, vocês conheceram o irmão Ari, que nós conhecemos os irmãos da igreja deles. O cuidado como que eles recebiam bem nós. Você conversa os assuntos. Aí fomos lá na Mato Grosso do Sul, lá em Três Lagoas. Lá no pastor Marcelo Lima. Mesma coisa. Recebe que a casa é nossa. E o pastor Marcelo Lima, ele é muito brincalhão demais. Vocês não fazem nem ideia. Um homem tão extrovertido daquele jeito. Ele é louco. Ele é de tudo, a resposta está na ponta da língua. Ele falou para mim, se convidar ele, vai pregar, como é que fala aquela Candambé, né? Calambé? Lugar difícil assim, eu vou pregar até lá se me convidar. Só que é uma vez só, eles me convidam mais, que eu vou pregar a verdade. É onde me convidar. Eu não posso ser resolvido. Tem me receio de nada, não. Onde convidar, eu vou. Então, porque ama o bem e odeia o mal. Aí ele fala aqui, que arrancais a pele de cima deles, e a carne de cima dos seus ossos. A carne de cima dos ossos. A primeira frase declara a brutalidade e a falta de compaixão, falta de amor, falta de misericórdia desses líderes magistrados. Exploravam, tira a roupa, que puder, tira tudo. As ações desses líderes contrastam fortemente com o mandamento da lei mosaica. Contrasta. Ela é contra, não vai. Ela é contra a lei. A lei ensina uma coisa, que eles estavam no tempo da lei, mas fazia diferente. De proteger os pobres e vulneráveis. Graças a Deus, aqui nós não temos nenhum pobre nessa situação. Vulneráveis. Que não tem nada.
demonstrando uma completa inversão de valores, ou inversão dos seus papéis, do seu compromisso. O profeta Miqueias os confronta com a justiça e a exploração do povo. E hoje já não temos mais profetas. Nós temos profeta da Bíblia, as profecias estão aqui. Se tiver, alguém é falso. Hoje não existe profetas, não existe apóstolos. Apóstolo, aqueles que viram Jesus, conviveram com Jesus. O apóstolo Paulo era o terceiro, né? Ele foi nascido fora de tempo, ele viu Jesus depois de ressuscitado. Então, é uma acusação séria. Depois alguém leia Romanos 13:4. 13, capítulo 4, nós estudamos esses dias de manhã. Não sei, é quarta-feira, nós estudamos Romanos, está para acabar. Então, irmãos, é uma acusação séria, isso, que Miqueias, o profeta, falou. Mandado por Deus. Hoje ninguém é mandado por Deus, deve ser usado pelo Espírito Santo. Mas Deus manda na tua palavra para nós pregarmos. Que descreve a crueldade e a maldade dos líderes religiosos para com aqueles que deveriam proteger e liderar com justiça, com os mais fracos, com os mais frágeis. A questão aqui é aqueles mais fracos, aqueles mais frágeis que tem. Então, os políticos, governadores, presidentes, prefeitos, vereadores, todas essas pessoas que estão no cargo assim, que está para cuidar do município, do estado, do país, do mundo todo, era para cuidar dos indefesos, dos frágeis. Não pensar nele, pronto. Quem achou? Pode ler, irmão Paulo. Romanos, capítulo 13, versículo 4. Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Amém. Vocês viram só que terminou, é vingador, ministro de Deus, vingador para castigar o que faz o mal. Então falou, porque ele é ministro de Deus, que está para ministrar a palavra de Deus, para o teu bem, ele falava, para o teu bem. Mas se fizer o mal, teme. Ele está falando da autoridade. Eles são ministros de Deus. A autoridade que existe é porque Deus colocou. Às vezes a pessoa, sem perceber, sem ver, fica nervoso com ele. Aquele foi eleito, não deveria. Se ele está lá, porque Deus colocou ele lá. Deus permitiu, talvez não é da vontade de Deus. Saber isso aí, isso é Deus que sabe. Mas Deus coloca, ninguém está lá na cadeira como ministro de Deus, porque Deus permitiu. O povo escolhe, vota, Deus já soube antes quem é que vai ser eleito. E fica aquela briga toda, aquele jogo de empurra para cá, aquela briga, fala mal, fala isso, não adianta. Deus já sabe aí. Em cada um de nós, cada um de todo o povo, naquele que vai escolher. Se você muda de decisão, vai analisando, Deus já conhece. Tudo é Deus, irmãos. É tudo Deus. Não é pensar que nós somos alguma coisa, nós não somos nada. Nós se orgulha tanto, fica aí, a gente que se incha, nada. Quanto mais humilhar, é melhor. Não adianta querer ser... Você sabe que aí tem poder, não tem nada. Deus é que dá poder, Deus dá vida, Deus dá saúde. Deus dá o dinheiro que nós temos.
A chuva ele que manda. Viu esses dias? Anunciou. De sexta-feira, pegou para... acho que foi quinta-feira à tarde. Que à noite ia chover. Falou que aquele temporal que vinha. Sexta-feira vai chover a todo. Lembrei do culto da casa do Mão Paulo. Não choveu à noite. Deu um chuvisqueirinho, parece, não? Aí, na sexta-feira cedo, eu olhei e falei para a mulher: o povo pensa que sabe. Até as temperaturas erram, é Deus que sabe. E não choveu ontem, não choveu hoje. Deus controla. O povo vai longe demais. Esse cientista não acredita da palavra de Deus. Olha, ele fala, teme. É para nós temer. Mas se fizer de mal, falando para nós, não é fazer o mal, né, vão temer as autoridades. Não traz de balde a espada. Ninguém vai preso em vão, não. Mereceu castigo, multa. Foi preso. Se ele mereceu, não é em vão, de balde à toa, não. Porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Então aqui o apóstolo Paulo diz que as autoridades são instituídas por Deus para manter a ordem e a justiça. A pessoa, se não tiver essa autoridade, já existindo autoridade, já é difícil. O mundo vive no caos, cidade pequena, cidade grande. Não sei quem falou para mim esses dias, acho que foi a Noções, que é uma cidade calma, acho que é vocês que falaram, né? Que calma, não tem nada. Como é que é o nome da cidade lá? Paulínia. Diz que uma cidade calma, não pode deixar tudo aberto, assim, ninguém mexe em nada. Irmãos, olha bem, a última frase aqui fala que eles enormemente oprimem os pobres, cobrando tarifas exorbitantes de juros, como está aquele estrangeiro, cobrar tarifa. Tem pessoa que tem ódio no coração. Precisa ter cuidado com isso. Aquele em cima vê tudo, Deus, né? Havia corrompido pelo uso do suborno para transcrever a lei. Até mesmo aqueles que deveriam ser mensageiros de Deus, tá para trazer o bem. Hoje muito está passando por mensageiro de Deus, mensageiro de Cristo, e não é. Está só aproveitando. O 3 ele fala, e que comeis a carne do meu povo, eles arrancais a pele, eles esmiuçais os ossos, e os repartis como para a panela, e como carne dentro do caldeirão. Então, ainda para esses líderes religiosos, eles exploravam o povo, praticando corrupção, lugar de justiça, corrupção judicial, profetizavam falsidade por dinheiro. E muitos usam hoje prosperidade, pregam, faz que está profetizando para adquirir dinheiro. Sai de dinheiro. O povo era tratado como animais, tais como gado e ovelhas, em parte como carne para a panela de cozinhar, mesmas coisas. Uma vez que se desobedece a palavra de Deus, como aqui, a crueldade chega a ser normal. Quando a pessoa começa... O meu avô usava um costume, eu não vou falar a palavra que ele falava. A pessoa está com aquela sujeira no bigode, ele acostuma, ele não sente mais o cheiro daquilo. Fezes, está com a fezes no bigode, depois costuma, não sente mais. Então a pessoa chega num ponto da crueldade que ele chega, está tudo normal, está tudo normal. De tão cruel que é, de tão ruim que é, costuma. Quem está na lama, costuma com a lama. Quem está no pecado, costuma com o pecado. É tudo normal. Irmãos, é coisa séria. Juízo sobre os príncipes de Israel. 4.
Então clamarão ao Senhor. Aí vai clamar ao Senhor, mas não os ouvirá. Então nós precisamos vigiar muito, ter cuidado, dependendo da situação que nós vivemos, de não obedecer a Deus, só contrariar a Deus. Ele não vai ouvir as nossas orações, irmãos. Antes, esconderá deles a sua face naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. Então, e as orações? Deus não vai ouvir o clamor. Antes, ele fala aqui, antes, esconderá deles a sua face naquele tempo. No tempo, ele pode esconder a face. Vai chegar um dia que vão chegar, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, está lá em Mateus capítulo 7. E Senhor, Senhor, acho que é versículo 30, 31, por aí, se não falha a memória. Senhor, Senhor, vão sentir rejeitados. O Senhor já exortou, vai chegar naquele dia e vai ser rejeitado. Para não profetizarmos nós em teu nome, não expelimos demônios, não fizemos muitas maravilhas, quer dizer, isso, aquilo. O que o Senhor vai responder para eles? Apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Não tem mais outra palavra. Irmãos, refere-se ao momento da invasão vindoura da Síria aqui. Estava para invadir eles. Tempo de guerra. E a guerra vem até hoje, irmãos. Não podemos, onde a sua única esperança de socorro já está cortada. Hoje a esperança será cortada depois que completam. Para tudo tem esperança. Eu vou ler de novo, que eu escrevi aqui, E a sua esperança de socorro está cortada. Falando para eles, agora vamos falar para nós, o povo de hoje. Aquele que deixa para a última hora, quer gozar a vida, gozar a vida. Hoje a esperança será cortada, depois que morre. Aí a esperança está cortada. Antes disso, pode ter uma esperança. A gente olha, tem esperança que um da família vai se converter. O que nós mais preocupamos, irmãos, nós crentes, cristãos, são com as nossas famílias. Quantos não preocupei com meu pai? Ia no sítio lá, pegava para ele, uma hora ele não estava bom, outra hora ele escutava. E lá quando ele morou em Bauru, eu trabalhei na casa reformando, todo dia falava para ele. Até ele pediu para ele, tchum, quero ver você tocar sanfona, aquelas músicas que você tocava. Eu peguei a sanfona, pus na bicicleta, ele veio, eu fiquei meio por causa dos vizinhos, eu pregava para os vizinhos. Toquei as músicas que eu tocava para ele, Quarto Centenário, Festa da Roça, Marizã, etc. Ele faltou chorar, ele babava. E o primeiro que prendeu em casa a família, meu pai, comprou sanfona em 1963. Ele aprendeu, eu fiquei admirado, um homem inteligente. E ele falava para os outros, isso é bom para criança, para menino novo, tem que pensar, a gente tem que pensar. Ele aprendeu, fica até 10 horas treinando, aprendeu. E tocou em algum bailinho ainda, de brincadeira, eles falavam que tempo, só de família. Quando eu comecei a aprender, ele afastou, ele não tocou mais, que aí eu deslanchei, e aí ele tinha prazer de ver nós tocar, de levar nós em festa, em baile para tocar. Então, irmã, a esperança, a última vez que eu tive com ele foi no hospital. A gente tem esperança. Se ele aceitou, bem, se não está cortado, não vale mais. Bem que nós sabemos disso, né? Então, nós não podemos esperar a bênção de Deus enquanto persistimos em praticar o mal, em ignorar a sua vontade. Os irmãos aqui não é pensar que é mal, sério, é pegar, matar um, roubar. Mal é de todo tamanho, não tem pecadinho e pecadão. Nós não podemos, como é que nós vamos esperar a bênção de Deus se nós não fazemos a vontade dele? Precisa, não é ser religioso, não. Pode ser o que for cristão verdadeiro. Mas a bênção é diferente, a salvação é totalmente gratuita. Mas a bênção tem um preço, irmãos. A santificação toda tem um preço, você tem que esforçar. 5. Assim diz o Senhor,
Depois alguém lê Lamentações 2,14. Assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo, que morde com os seus dentes e clamam paz. Mas contra aquele que nada lhe dá na boca, preparam guerra. A primeira frase se refere aos profetas mentirosos, dos quais Jeremias também se queixaram. Depois alguém leia o versículo 14 de Lamentações 2. Lá aqui fala que morde com os seus dentes, do versículo aqui de Miqueias. Refere-se à abundância de comida, morde de bastante, uns comendo demais, outros passando fome. E outra maneira de expressar a paz, prosperidade por esses falsos profetas. Irmão, a prosperidade material aparentemente mascarava a decadência moral e espiritual da nação. A prosperidade material. Só pense na prosperidade material. Chama, Paulo. Leia aí, Lamentações 2,14. Ele vai citar aqui o nome do profeta. Quer ver? Os teus profetas te anunciaram visões falsas e absurdas e não manifestaram a tua maldade, para restaurarem a tua sorte, mas te anunciaram visões de sentenças falsas que te levaram para o cativeiro. Amém. É outro lugar que cita o nome do profeta. Olha, os teus profetas, porque os teus profetas vieram para ti, havia vaidade e loucura, e não manifestaram a tua maldade, para impedir o teu cativeiro, mas viram para ter cargas vãs e motivo de expulsão. Tá certo? Eu escrevi outro errado. Talvez escrevi, o pastor não bateu? É que a tua versão é diferente. Os teus profetas Tá certo. que anunciaram visões falsas e absurdas. É. Os irmãos, e clamam por paz. Quantos não clamam por paz? Paz do Senhor, irmão, paz do Senhor, clama por paz. Eu não ignoro, estou caminhando para a paz do Senhor, irmão, fala amém. Fala amém. Eu estou na paz. E talvez ele também está, não sei. E clama por paz, mas precisa ter cuidado. Refere-se ao pregador muito na moda, que declara paz, dizendo que não haverá nenhuma ira futura de Deus. Tem muitos que não acreditam na ira futura de Deus. Tá tudo é paz. O mundo acaba para quem morre. Tem que aproveitar. O meu sogro falava isso a vida direta, a vida toda. O mundo acaba para quem morre. Ele com o Tito Vantinhos, seu Chico, lá no inferno vão beber as nossas cachaças lá também, vai brincar, jogar o nosso truquinho lá também. Eu, naquele tempo, não conhecia o Evangelho, morava no sítio, naquela casa que o Paulo foi lá, que teve o casamento do Zé Carlos. Você conheceu bem lá. Eu zombava dos meus irmãos, da minha família. Irmãos, fala assim, não há lago de fogo, não há juízo, nem condenação haverá. O Paulo está gravando a live, viu? Revela a hipocrisia dos líderes. Também se eu vi isso. Que apesar de sua corrupção, ainda alegam a ter favor de Deus. Além da corrupção, ainda fica pedindo para não ter o favor de Deus. O verdadeiro pregador medita, mediante a palavra de Deus, ele prega contra o pecado. Devemos pregar contra o pecado. E faz o anúncio do juízo e da condenação. Devemos ser coerentes. Nós vamos ter medo de falar do inferno, que é a condenação? Para aquele que não aceitar Jesus, vai ser condenado. Do ponto de vista cristão, este versículo nos lembra da importância de discernir entre os verdadeiros e os falsos pregadores. A aplicação para os cristãos da época é clara.
Devemos ser diligentes, ser zelosos em examinar as nossas vidas com as Escrituras Sagradas, a busca de orientação do Espírito Santo, para discernir qual é a vontade de Deus. Evitar ser desencadeado por falsos ensinadores. 6, vemos até aqui mesmo. Portanto, se vos fará noite sem visão, e terei trevas sem adivinhação, e por-se-á o sol sobre os profetas, e o dia sobre eles se enegrecerá. Até a próxima, se Deus permitir. Irmãos, vamos parar por aqui, que Deus abençoe. Agradecemos a presença dos meus irmãos aqui do Visitando. Vamos louvar o Senhor com o hino. Eu habito uma terra feliz. Quem pedir, bota 500 mil. Onde irei
Irmão Damião termina com oração. Senhor Deus e amado Pai, graças te damos, ó Deus, por cada dia de vida, Pai, pelo privilégio do teu amor demonstrado em Cristo Jesus. Sabemos que vivemos num mundo de luta, mas sabemos que em Ti somos mais do que vencedores. Peço em favor, Pai, de cada irmão aqui presente, que o Senhor possa estar sempre abençoando cada irmão, a necessidade de cada um, visitante que estiver aqui entre nós, que também possa cada um o seu amor, a sua paz, no coração de cada um. Também em favor do pastor, nessa direção, o Senhor cada dia mais possa dar abençoando dele, toda a família dele, dando sabedoria, que possa, né, Senhor, ministrar o ministério do Senhor, né? O Senhor, ó Pai, possa estar sempre, Pai, nos guiando em teu caminho. Que o teu amor, tua paz, tua salvação esteja conosco. Em nome do teu Filho, Senhor Jesus Cristo, nós pedimos e agradecemos. Amém. Antônio Carlos Arrabal. A Deus abençoa. Precisou a igreja. É mais ou menos assim, não tá pedindo. Girandes Arrabal. Neila Tobias está assistindo. A dona de Jundiaí, a mulher do Tite, do teu xará, né? Chama Neila.